O primeiro debate foi comigo. Eu fui o primeiro a chegar nos acampamentos, liderando a tropa da Polícia Militar do Distrito Federal, e o diálogo se deu com o general Dutra, então comandante militar do Planalto. Foi um debate duro, respeitoso, mas duro. Veja, esses acampamentos, primeiro, não há precedente na história do Brasil de acampamentos montados em frente às unidades militares abertamente golpistas, que defendiam abertamente o rompimento do Estado Democrático de Direito, o rompimento da Constituição. Não há precedente na história do Brasil. Esses acampamentos foram montados no dia seguinte ao resultado da eleição. E esses acampamentos jamais teriam sido montados se eles não tivessem contado com o apoio do então comandante em chefe das Forças Armadas, na época, senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, se tem um responsável pela montagem desse acampamento, era o então comandante em chefe das Forças Armadas, que permitiu, ele como comandante das Forças Armadas, como manda a Constituição, permitiu que esses acampamentos fossem montados numa agressão clara às instituições democráticas e ao processo democrático no Brasil. Veja, ele vai ter, na minha opinião, com certeza que responder por isso. Veja, ele passou 4 anos atacando as instituições democráticas. Ele passou 4 anos atacando o Supremo Tribunal Federal. Ele passou 4 anos atacando as urnas eletrônicas, o processo democrático das eleições no Brasil. Depois, ele perde as eleições e permite que acampamentos golpistas sejam montados em frente ao quartel-general do Exército. Então, a minha compreensão é que uma hora ele vai ter que responder por esses atos. Eu creio que o erro do governador Ibanez, à época, foi o pouco cuidado na escolha do seu secretário de Segurança Pública. Porque o senhor Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança de Bolsonaro, era do núcleo do governo anterior, um núcleo que conspirava, que atacava as instituições democráticas. Então, num clima desse, de grande tensão no país, você pegar o ex-ministro da Justiça e Segurança do Bolsonaro e nomear secretário de Segurança da capital federal, me parece, no mínimo, uma imprudência, falta de cuidado. Por quê? Porque, segundo a Constituição, a responsabilidade pela segurança dos poderes constituídos na capital federal é do governo do Distrito Federal. Não sei se todo mundo sabe, mas esse ano o governo do Distrito Federal está recebendo 22,9 bilhões de reais do Fundo Constitucional para cuidar da segurança pública. Então, então, como você pega o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que atentava abertamente contra as instituições, para cuidar da segurança das instituições? Isso me parece uma imprudência. O alinhamento que existe com o diretor-geral, doutor Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, é um alinhamento da política pública. Nós não podemos confundir a política pública com política partidária. Volto a dizer, o pior caminho para a segurança pública é a ideologização, é a partidarização. Então, o alinhamento existe na política pública. A única coisa que o ministro Flávio Dino cuida com muito zelo no que diz respeito à Polícia Federal é a preocupação com a conformidade, com a legalidade, com a conformidade da atuação da Polícia Federal. O ministro Flávio Dino não se mete em inquérito, não tem informação de inquérito, não tem informação privilegiada. A Polícia Federal tem autonomia operacional. A única preocupação é com a conformidade. Vocês podem ver que a Polícia Federal vem atuando com muita força desde o início do ano, fazendo uma série de investigações, e a gente não tem visto, como se viu em outros momentos, a Polícia Federal fazendo espetáculos, com exposição
Agora não tem delegado famoso, não tem agente famoso, não tem ninguém fazendo espetáculo. A nossa preocupação é apenas essa, com a conformidade, com a legalidade, com o respeito às garantias individuais. Agora, inquérito, quem cuida é a Polícia Federal e ela tem autonomia para atuar como deve ser, como Polícia Judiciária do Brasil. Veja, as críticas e o debate é sempre positivo, sempre bem-vindo. Mas a delação foi homologada pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, que é a quem cabe a última palavra no Brasil. Então ela está absolutamente dentro da legalidade. Agora, sobre o que você falou, Aguirre, é muito importante. O que aconteceu no Brasil foi muito grave. A pessoa, todo mundo tem o direito de votar em quem quiser. Pode votar em A, em B, em C, pode votar no candidato que quiser. Agora, passado o resultado das eleições, todo mundo deve respeito à Constituição Federal. Entraram na sede dos três poderes, depredaram a sede dos três poderes, atacaram o patrimônio histórico e material, afrontaram o Estado Democrático de Direito, tentaram golpear a nossa democracia. Então foi gravíssimo o que aconteceu. Não é possível relativizar o que aconteceu e eu tenho muita confiança que esse trabalho com o inquérito no Supremo Tribunal Federal, com o trabalho da Polícia Federal, a gente vai conseguir desvendar tudo o que aconteceu no dia 8 e chegar a todos os responsáveis. Primeiro que isso tratado como fato não é fato. Veja, é curioso, quando a Polícia Federal quando faz uma operação, ela age com autorização judicial, a Polícia Federal tem um conjunto de regras para que a operação aconteça, que ela tem que cumprir, que não parte só dela. E é curioso, porque quando ela faz numa data que casa com alguma data que tem a relação com os militares, aí alguns falam, não, a Polícia Federal está então perseguindo os militares. E aí quando a Polícia Federal faz numa data que não casa com uma data, não, a Polícia Federal adiou para proteger. Não existe ímpeto da Polícia Federal de perseguir nem de proteger ninguém. A Polícia Federal faz um trabalho técnico, pode confiar, a Polícia Federal faz um trabalho técnico, profissional, e é assim que deve ser. Olha, não nos cabe esse tipo de conduta. Volto a dizer, a Polícia Federal faz um trabalho técnico, profissional, é uma polícia reconhecida no mundo. Veja você que nós temos agora um delegado nosso da Polícia Federal concorrendo ao mais alto cargo da Interpol, pelo trabalho técnico profissional reconhecido nacionalmente e internacionalmente da Polícia Federal. Existe muita lenda sobre controle de um governo ou de outro sobre a Polícia Federal. Quem disser que controla a Polícia Federal, que determina o que a Polícia Federal faz ou não faz, está mentindo. Então a Polícia Federal tem absoluta autonomia, é formada por quadros muito bem treinados, muito capacitados, muito profissionais, e ela faz um trabalho técnico. Volto a dizer, a única preocupação nossa é o controle da legalidade, da conformidade, mas a Polícia Federal tem e terá autonomia, e assim deve ser.